Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, nosso momento gostoso, né? Momento em que podemos estar juntos falando sobre temas relevantes. Muito gostoso receber a sua mensagem. Eu estava vendo nesse fim de semana e olhando lá o Messenger e retornos de vocês dentro, né, do Facebook, do programa, e quanta mensagem linda, quanta mensagem gostosa, falando sobre reflexos do que a gente fala aqui no seu dia a dia. Essa é a nossa missão, ajudar você a refletir, ajudar você a pensar, ajudar você a resolver problemas onde você estiver, ajudar você a se sentir abençoado. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua participação, pelo seu feedback para a gente. Isso nos alimenta e efetivamente nos dá força e entusiasmo para poder estar aqui todos os dias conversando com você. E, semeador de boas novas, você é parte dessa história. Você, com a sua oração, com a sua contribuição, nos ajuda a estar no ar e a alcançar pessoas e a abençoar vidas. Que o Senhor, que conhece o teu coração, também te abençoe e te guarde todos os dias. Essa é a nossa oração para todos vocês que nos acompanham através aqui do canal de TV da Rede Boas Novas, através de rádio, através de internet. Você que tem sede das boas novas de Cristo. Graça e paz para todos vocês. No Cabeça para Cima de hoje, a gente vai voltar a falar sobre um tema que já começamos aqui. Vamos falar sobre a adolescência. Esse tempo em que tantas pessoas, né, consideram como um tempo de rebeldia. Mas que, na verdade, não é rebeldia, não. Esse é um tempo de busca da própria identidade. E olha, dizendo isso, a gente não está querendo dizer que não seja um tempo difícil. Ele é difícil, às vezes difícil de lidar, difícil para os pais, difícil para os adolescentes. Mas o que a gente tem entendido e vai aprofundar ainda mais no programa de hoje é que o segredo para lidar com os nossos adolescentes é entender o que acontece com eles. Adolescência, desafios da adolescência é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. Ver os filhos crescerem pode não ser algo fácil para os pais que estavam acostumados a serem a grande referência e os protetores deles. A forte tendência à experimentação é uma das características da adolescência que mais causa espanto. A impulsividade é outra característica comum aos adolescentes. E assim como a necessidade da experimentação precisa de cuidados. Na adolescência, não temos o córtex órbito-frontal plenamente desenvolvido, assim como a capacidade de análise, julgamento e decisão totalmente consistentes. Além das novas conexões cerebrais e mudanças hormonais, o corpo passa também por transformações sem precedentes. A puberdade, por exemplo, que costuma começar para os meninos aos 13 anos e para as meninas a partir da primeira menstruação. Entre os ganhos dessa fase tão rica estão a facilidade na capacidade de adquirir conhecimentos, a valorização do convívio interpessoal, a revisão das verdades pessoais, o aumento da memória corporal e da coordenação motora. Pois é, né, gente? Que informativo legal. Me chama a atenção nesse informativo o destaque para a capacidade de experimentação dos adolescentes. É engraçado porque quando a gente se torna adulto, uma das coisas que a gente vai tendo receio é de experimentar, de errar, né? Porque a gente quer sempre acertar. O adolescente, ele tem menos medo dessa questão do erro, né? E ele vai. Como isso incomoda, não é mesmo? Gera insegurança, especialmente para nós adultos. Desafios da adolescência é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o tema, a gente trouxe de volta o mesmo time de sucesso da primeira rodada. Tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio a Cristiane Braga, ela que é psicóloga clínica. Brigadíssima por voltar aqui com a gente. De novo, tá? Espero contribuir com essa discussão, essa conversa aí bem animada. É isso aí. Obrigada, Cristiane. Obrigada a vocês. Também conosco o pastor, psicanalista e escritor Jairo Carioca. Obrigadíssima, Jairo, por voltar aqui com a gente. Prazer meu, Celeste. É sempre uma satisfação estar aqui. E falar de um tema muito bacana, né, que é sobre os adolescentes.
Eu lembrei do Renato Russo falando, somos tão jovens. É verdade, somos mesmo, né? Somos tão jovens. E como a gente já falou aqui, tem cerca de 20 anos que se fala sobre adolescência, sim, né? Sim. Antes disso não se falava, se entendia uma criança e depois um jovem. E tem coisa até e muito tal, nova, né? Como o nosso amigo falou ali, né? Na apresentação, quando ele já trouxe dados ali que é da neurociência, né? Então é muito recente ainda e ainda não se sabe muita coisa sobre isso. Então, assim, é um tema que ainda tem muita coisa para se descobrir. E a gente vai querer conversar um pouquinho sobre esses dados, porque entender que a cabecinha do adolescente ainda não está pronta é fundamental para entender também, às vezes, a questão da exposição a determinadas situações que a gente vai estar falando aqui, né? Mas antes da gente começar a conversar, gente, deixa eu apresentar ele também, Ebenezer, querido pastor Ebenezer Alves da Silva, pastor de crianças e adolescentes da PIB de Copacabana. Sempre um prazer enorme tê-lo aqui. Igualmente, é muito bom estar aqui falando de um tema que é uma realidade que nós vivemos. Sou pai de adolescente, todos nós aqui somos pais, e é uma experiência realmente assim que eu creio que vai contribuir muito esse momento nosso aqui de trazer para a transformação, para o conhecimento, para o entendimento, para a aplicação mesmo do que a gente tem vivido nessa fase, que eu acredito que é uma fase bonita, que também tem desafios. Muitos desafios, né? Mas eu acho que todos nós temos lembranças boas e lembranças mais complexas da nossa adolescência, né? Porque é uma fase, de fato, desafiante para o próprio adolescente e para quem convive com ele, especialmente para pais, para educadores, etc., né? Na igreja, na União de Adolescentes. Uau! Nós tínhamos uma nomenclatura que chamava UAC, né? União de Adolescentes. Lembra da UAC? Lembro. Do qual a Carol, né, fez parte, né, sua sobrinha. E realmente como eu falei na última vez, né, onde encontramos as diferentes vidas e formas e eles chegam mesmo, né, querendo realmente falar daquilo que eles têm vivido, aquilo que eles têm experimentado, né, das experiências, das suas sensações, dos seus medos, das suas famílias, da leitura que ele faz do mundo que ele vive, da sociedade, da escola, que pode ser algo tão chocante muitas vezes, até traumático, né? Onde ele vai encontrar outros adolescentes que às vezes podem ser perversos em seus relacionamentos. O primeiro relacionamento com o seu professor, né? A primeira aula de filosofia, né? Lembra da USPB, Organização Social e Política? Não tem mais isso, né? Mas lidar com a sua realidade, que choca muitas vezes. E a área familiar, né? Que cremos que é uma área tão sensível, tão carente. Realmente é algo muito sério, que envolve nesse momento mesmo da transformação física, emocional e espiritual. E aí é a minha área, né? Porque eu creio que a área espiritual precisa ser trabalhada, porque a alma... o espírito, a alma e o corpo. Eu trago mesmo, porque eles não falam muito sobre isso, né? Eles falam assim, do que eu estou sentindo, de que eu quero experimentar. E eu falo, mas não, vamos repensar que você tem um espírito, existe um Deus, né? Existe um ser que governa, né? Mas eles buscam muitas vezes a autonomia. É porque, na verdade, assim, todos nós somos muito mais regidos pelo imediatismo, Exatamente. né? Pelo aquilo que a gente está sentindo. Exatamente. E o corpo da gente, né? As sensações, elas são o mais próximo possível que a gente tem. A gente sente isso e começa tudo por aí. Depois a gente vai querer entender o porquê. O que está por trás, né, dessas questões, às vezes, do rochedo de espinha, né, que é uma questão hormonal, mas às vezes é uma questão sentimental também, né, e que aflora. E tudo isso a gente precisa compreender. A adolescência é uma fase de profundas transformações, a gente já falou milhões de vezes, e no mundo que está também em profundas transformações, né? O que é verdade ontem, de repente hoje já não é mais, as coisas mudam numa velocidade assim extraordinária. Meus especialistas, psicóloga, psicanalista, como é viver num mundo nessa velocidade de transformações numa fase de adolescência? Na verdade, o mundo a gente está vivendo no mundo da tecnologia.
né? As informações, elas mudam com muita rapidez, o que, conforme você falou, o que é hoje verdade, amanhã já não vai ser mais. Muitas vezes essa verdade não é nem por conta de alguma ciência, que não, é por conta do comportamento, por conta da vivência ali, que é muito rápido, é muita coisa. E o adolescente, ele chega nesse mundo, né, onde ele até então era totalmente controlado, né, pelos pais. Era um mundo onde ele tinha ali a sua vida toda organizada em cima daquilo que os pais determinavam para ele, e aí ele chega e pá, agora eu quero ter esse mundão para mim. Porque nem os pais conseguem controlar mais. Isso. É porque a mudança, né? A gente pensa que controla, mas não é mais. Não é mais, mudou. Está diferente. Eu quero ter esse mundão para mim. E se o pai e a mãe não tá ali orientando, peraí, meu filho, vamos com calma, esse mundo é cheio de informação, eu tenho que estar aqui para te orientar. Se o pai e a mãe não faz isso, o menino vai que vai nesse mundo aí, acaba virando uma tremenda confusão para ele, para a família. O mundo está confuso. Está confuso, adolescente, você tem algumas coisas aqui que acho que a gente precisa abordar, né? Que é a questão que a gente está vivendo um mundo de transformações. Você falou uma coisa que é fantástica. Em termos de data, Celeste, a gente não tem como precisar datas, né? A gente tem como dizer século XIX, século XX, século XXI. A gente está vivendo uma coisa que é a pós-modernidade. Então, a modernidade passou e a gente nem deu conta disso. Verdade. Então, a gente está vivendo uma fase que os sociólogos têm apontado como a fase da sociedade líquida, né? Então, Zygmunt Bauman vai falar da sociedade líquida, das relações líquidas, do amor líquido. E dentro de uma transformação que eu acho que tem séculos que o mundo não passa por isso. Então, assim, não é escatológico que eu vou falar, nem muito menos utópico. Mas estamos vivendo uma fase de transformação total que até os especialistas hoje têm chamado de antropoceno. Então, o que é o antropoceno? É a nova fase que o mundo está entrando de mudanças que nós ainda não sabemos o que isso vai dar. Eu acho que é muito forte para a gente, principalmente a gente que trabalha com comportamentos, né? Sociólogo, filósofo, o psicólogo, olhar para uma situação e apontar se aquilo é certo ou se é errado. Porque a gente não sabe, a gente nunca vivenciou isso. Então, por exemplo, falar do adolescente que não está dando conta dos seus sentimentos é também falar do adulto que também está passando por um processo de transformação e não está também dando conta dos seus próprios sentimentos. Então, não é que o pai e a mãe pode chegar para um adolescente e falar de alguma coisa em relação a sentimentos se ele não está dando conta do sentimento deles. Né? Você falou uma coisa que a gente não pode passar despercebido, que é a coisa dos hormônios, né? E da coisa dos sentimentos. E a gente tem outra coisa por trás disso, que é a química do corpo, né? Então, você tem hoje uma fase de medicações, né? Onde se tenta resolver a ausência ou excesso que causa mutações ou causa transformações comportamentais a partir da química, a partir dos medicamentos. Hoje a gente sentimentaliza comportamentos, né? Então, a gente ama muito e faz pouco. Então, a gente está sentimentalizando comportamentos. Então, assim, a gente está passando por diversas transformações, que inclusive o nosso amigo falou no informativo, né? Ele falou sobre córtex órbito frontal, e você falou uma coisa que eu guardei aqui, né? Os adolescentes nós guardamos as nossas lembranças da adolescência. Por que não guardamos da infância? Por que a gente não se lembra o que fazia aos 2 aninhos, aos 3 aninhos? Exatamente porque o nosso córtex, tanto o córtex pré-frontal, que é o que armazena memórias recentes, como o córtex órbito-frontal não está ainda conclusa, não está completo. Então, a gente tem dificuldade de guardar essas informações mais antigas. E isso, em termos de experimentação, isso tem que ser levado em conta, porque a gente não tem essa informação. O que é a busca de experimentação? É a informação que eu não tenho. O que eu tenho é uma taxonomia, o que eu tenho é um nome. Meu pai disse isso não pode porque isso causa isso. Mas eu não sei. Entendeu? Eu não sei, eu não tenho essa informação. E aí a gente entra num outro conflito, que é o pai que passou por um momento ruim, por um sentimento, o pai ou a mãe, né, que passou por uma emoção que ele foi muito ruim, um sentimento que foi, e quer tentar poupar o filho daquela mesma emoção, a filha daquele mesmo sentimento. Verdade. Eu gosto sempre de falar que experiência é um negócio muito complicado, né? Porque a gente quer dizer que, olha, não vai por aí, porque eu já fiz isso e não dá certo. Só que se eu mesmo for por aí, novamente, com uma nova visão, com um novo olhar, com uma bagagem agora de erros e acertos, né? Pode ser diferente. Então, a experiência, ela não pode ser
limitadora. Nunca, nunca. E aí você né? entrou na questão da experiência, que é o conselho. Muitas vezes, conselhos que damos ou que recebemos, vêm de pessoas que se frustraram naquilo. Verdade. Então, é um conselho ou é uma frustração? É preciso atender para isso. Sem né? contar que o mundo mudou, né? A Exatamente. experiência que o pai não vivenciou de forma positiva lá no passado, Não quer dizer que... que o filho vai, porque são Exato. Viver a mesma coisa. outras coisas, outras experiências, né? Outras Exatamente. ferramentas que tem ali. Uma E a outra gente- realidade, né? Isso aí. E a gente reforça isso e quer que isso seja uma marca desse programa, né, dessa reflexão de hoje, porque é essencialmente do que a gente está falando, né, para conhecer o nosso adolescente, para poder lidar com o nosso adolescente, a gente tem que entender essa realidade do que a gente está vivendo, tem que entender a realidade desse adolescente, o que está acontecendo com ele, para que a gente possa gerar a tão falada empatia, né? Para que a gente possa Exatamente. ter a tão falada empatia, de se colocar no lugar dele, poder perceber as coisas do ponto de vista dele e aí sim ajudá-lo a passar por esse que pode muitas vezes ser chamado de deserto, sim, né? Pode ser Se chamado já era de deserto. difícil ser adolescente no mundo que mudava devagar, Exato. imagina no mundo com constantes mudanças. Verdade, verdade. Gente, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, nossa primeira paradinha, e a gente está falando isso, né? A adolescência é sim uma fase de transformações, muita gente acha que é uma fase aí de rebeldia, mas não é rebeldia, é busca dessa própria identidade. Exatamente. Então, como é que se forma essa identidade do adolescente, né? O que é necessário para que ele possa vivenciar as suas próprias experiências, né? Quando ele ouve do pai, da mãe, do professor, do amigo, olha, isso é assim, mas ele, especialmente os nossos geração X, geração Y, a geração de hoje, né? Ele diz, está legal, mas eu quero comprovar, Isso. eu quero experimentar, eu quero saber se é assim. Olha que isso é muito bom. Isso pode, né? Tem o seu lado muito bom. E eu queria entender essa história com vocês logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje a gente falando aqui dos desafios da adolescência, intervalo, todo mundo bebendo água, é engraçado, né? A relação que se estabelece para dizer assim, adolescente é isso, né? É uma pessoa sedenta, né? Eles têm sede de tudo, né? saber Tem as sede coisas, de conhecer. experimentar, tem sede de conhecer, tem sede de compartilhar, tem sede de ser amado, tem sede de ser compreendido, né? Essa fase tão maravilhosa de formação da personalidade, onde ele deixa de ser aquela criança que vivia sob a proteção dos pais e agora ele vai se tornar, começa a fase de deixar de ser lagarta, virar borboleta, para voar com as próprias asas. Como é que se dá, gente, esse momento de, essa formação da personalidade do adolescente? Você terminou o bloco anterior falando sobre rebeldia, né? Eu acho que a palavra, dentro da psicanálise, a gente trabalha a questão da transgressão. Né? Então, a rebeldia é daquela ideia de uma coisa sem causa, né? Aham. Rebelde sem causa é o roqueiro da década de 80, não é o caso hoje. Então, a transgressão, ela é própria do adolescente, não existe adolescência sem transgressão. Agora, o que é transgredir? Né? É a transgressão das normas. Que normas são essas? Normas muitas vezes instituídas pelo pai, né? Pela religião, pela cultura. Então, a norma, a transgressão da norma é uma forma de criar identidade. Você só cria identidade quando você transgride, né? Você tem uma coisa interessante que um escritor que diz assim, só quando eu transgrido é que eu me sinto existente. Então, o que é a transgressão? A transgressão é a criação da sua identidade, é o seu nome. É você dizendo, eu existo, eu estou aqui. Então, você transgride, na transgressão, Foucault fala do vigiar e punir, né? Na transgressão e a punição. Então, à medida que eu experimento, né, a coisa da experimentação mesmo, eu vou, eu tomo choque, eu não vou mais. Então, você precisa criar esses interditos. Esses interditos, esses mecanismos psíquicos, só se cria, isso não se cria por osmose. Isso não se cria você falando. Isso você cria a partir da experimentação. Deu certo? Trouxe gratificação? Eu vou continuar fazendo. Não deu certo? Não fui gratificado? Eu fui punido? Eu vou parar. Então, essas transgressões são extremamente importantes dentro de um aspecto cultural. Isso. E elas vão ajudar
Na formação da identidade. Da identidade, da Exatamente, personalidade do sujeito. Desse adolescente. O sujeito, né? que não é punido, ele percebe que ele pode continuar com aquele comportamento. Entendeu? E o adolescente, só para não perder um exemplo que você deu, o adolescente é uma fase, é exatamente uma fase onde se reage muito assim, né? Fui lá, conectei, deu choque, tiro. Conectei, deu choque, tiro. Aí conectei, deu choque, aí eu paro. O adolescente, ele tem muito de dizer, não, pera lá, por que deu choque? Eu quero entender por que deu choque. E vai de novo. E vai de novo, né? E a gente que já está mais adulto tem a tendência para dizer assim, não, você vai levar choque, para, né? Para. Quanto isso pode prejudicar essa formação de personalidade? Isso é muito sério, porque está falando da questão do valor do julgamento. Na adolescência, muitas vezes, eles não sabem a responsabilidade, o efeito do julgamento daquela ação. Então, ele não pensa muitas vezes, ele se lança e faz. Mas ele não está pensando a longo prazo o que vai gerar aquela ação dele. Eu julguei que eu poderia repetir aquela ação e o que isso está sendo construindo num cérebro que está em desenvolvimento ainda, num corpo que ainda está em desenvolvimento. E isso é muito sério. Mas é necessário o experimento? É. Né? A questão do efeito e causa. Não vou colocar a mão lá, vamos pegar esse exemplo aí. Botei a mão, levei um choque. Mas pode ser que a pessoa até, de repente, se identifique com o choque e fale até que o choque não é tão ruim, dependendo da voltagem. Exatamente. E se eu colocar uma coisa de borracha para evitar o choque? Então, isso é uma coisa muito séria, realmente. Né? Eu acho que o poder de julgamento, que muitas vezes o adolescente não tem essa noção. O que vai gerar essa decisão? O efeito, a causa, lá na frente. Porque eles são imediatistas. Isso é maturidade também. Exatamente, é maturidade também. Eu quero viver agora, eu quero experimentar agora, eu preciso sentir, preciso vivenciar isso agora. Mas será que realmente é o momento de você entender? Você entende, a palavra plenitude é muito. Eles vão entender o que é isso. Plenitude. Muito cedo para falar em plenitude. Muito cedo para entender isso. Mas realmente o poder do julgamento. Estudei mais. Tive uma performance boa, uma nota boa naquele tempo. Vale a pena fazer o Enem com 17? Como é que é isso? Repetir de ano. Às vezes eles questionam, mas como eu dei aula em escola particular, né? E me perguntam, professor, aula de inglês reprova? E aula de música reprova? Então, essa questão da decisão, né? O poder de decisão, é uma coisa muito séria, que muitas vezes é difícil para eles lidarem, né, que a gente está trazendo agora a questão do choque, né? Mas interessante você falar isso, a questão do julgamento. O adolescente ainda não tem essa capacidade né, do julgamento, de determinar que aquilo está certo ou está errado. Então, a gente vê como é importante o adulto estar ali, né? Presente. O coach ali, o discipulador. Coach, isso aí. O pai. Tá ali, o mentor, né? O mentor. O mentor está ali, né, na base ali, meio que escondidinho, né, atrás da cortina, acompanhando, mas sem dizer para ele, não faz, porque eu já sei que vai dar errado. Exatamente. Né? Porque isso inibir, acho que instiga mais ainda o adolescente, o desafio. Não faz, eu fiz isso, deu errado. Vai ele que vai querer. Não, peraí, não é porque deu certo, errado para você. Exato, meu pai está querendo me cortar de uma... Ele está errado. O jovem está errado quando ele pensa dessa maneira? Não é porque deu certo, errado para você que vai dar errado para mim. Exato. Eu vou. Viver essa experiência ajuda na formação desse adolescente? Ajuda na sua construção de visão de mundo? Ajuda porque ele vai se tornar, então, um sujeito, né, independente. Ele vai perceber que ali ele é alguém além de tudo que falaram para ele até então. Eu só me preocupo nesse sentido da base, né? Isso. Você tem um mito, né, na mitologia grega, que é Ulisses. Ulisses vai para a guerra, deixa uma esposa e deixa um filho pequeno, mas deixa lá na ilha um mentor. E o mentor que vai criar o filho, que vai, né, como a Cristiane falou, ele está ali no pano de fundo. Quando Ulisses volta, ele volta numa situação que a ilha está em crise, né? Estão querendo casar com a rainha e o filho assumiu aquilo. O filho comprou uma briga com todo mundo, né? É o único que ainda acredita no retorno do pai e quando a coisa vai acontecer, o pai aparece. Então, assim, é importante essa coisa de você como pai, de você como mãe, dizer para o seu filho, olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Entendeu? Eu estou aqui. E na hora que a coisa der ruim, é o pai do filho pródigo, né? Na hora que deu ruim, eu vou voltar para casa do meu pai. Por que ele quer voltar? Porque o pai disse, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, pode contar comigo. Der certo, cara, vai. Deu ruim,
tem meu telefone, me liga. É isso eu tô aí. aqui para te dar. Então é a base, é o apoio, é o que Freud diz assim, como fica seguro uma pessoa quando tem certeza de ser amado? É verdade. Pois é, O né? início, né? É essa certeza. Início certo. Exatamente. E, na verdade, a Bíblia também nos ensina a respeito desse amor. Exatamente. Né? Desse amor que é o amor que constrói, o amor que não julga, mas ele fortalece, né? que sustenta, né? O amor que dá base, o amor que aceita, o amor que transforma. E a Bíblia nos ensina, que a gente ensina o menino no caminho, né? Vivendo, caminhando com ele. Durante a jornada. Sim. E quando a gente fala de durante a jornada, a gente está dizendo isso, né? No erro, no acerto, para aplaudir, para dizer, olha, você errou, tá bom, vamos tirar um proveito dessa história. E agora, como é que a gente sai dessa? Talvez o que está faltando, nesse aspecto, está faltando os pais passar também pela transição, que é quando você deixa de ser o pai e a mãe do pequeno e passa a ser do adolescente, não mais o pai e a mãe que cria interditos, mas o mentor. Né? Eu me lembrei aqui também, Celeste, já é da minha época, né? O Principiado, o desenho do He-Man. Toda vez que o He-Man levantava a espada, evocava os poderes de Grace e transformava lá o Principiado no He-Man, sempre terminava o desenho com o mentor que vinha e explicava, tinha uma lição de moral. Então, o mentor é o cara que está ali ao lado. A mãe e o pai que diz não, pode parar de dizer não, mas sem estar ausente. Né? Então, os interditos do pai e a mãe, não faça isso, não faça aquilo, não deu certo e tal. Cara, seu filho agora é adolescente. É diferente. Meu filho fala assim comigo, pai, eu sou um adolescente. Sou um adolescente. Eu falo, né? não, mas é estar ali. É esse que eu acho que é a mensagem importante. Seja presente na vida do seu filho. Dê a mensagem. Desafios dele. Dê a mensagem para ele, filho. Pode contar comigo. E porque nesse tempo, né, que é esse tempo de mudança, de transformação, de formação da sua personalidade, na verdade é um tempo assim enorme de aceitação desse adolescente. Né? Ele precisa se aceitar como é. Algum comentário de vocês ainda há pouco, a gente nem sempre consegue interferir no momento certo, mas eu queria comentar que por exemplo, a gente vive num tempo de muita mudança conceitual, sim, né? De quebra de preconceitos, sim. de quebra de, por exemplo, de paradigmas, de caixinhas, de beleza é isso, né? Quebra de preconceitos, onde você tem diferenças de raça para dizer que uma raça é melhor do que outra, não sei o quê. E, na verdade, quando se compreende que todos nós somos humanos e iguais, né? Isso nos ajuda inclusive, num processo de aceitação pessoal, para dizer, eu posso ser diferente, mas eu sou bonito. É isso aí. Né? Eu posso ser diferente, mas isso também está certo. Eu posso ser diferente, mas isso não significa que não tem valor, porque para Deus todos Acho que a gente viveu muito tempo numa época em que ser diferente era ser feio, né? Hoje a gente está valorizando exatamente que a humanidade é diferente. Então, a gente buscar no diferente aquilo que, como você falou, enaltecer os valores, né? É diferente, tem valores, vamos enaltecer os valores. Você falou uma coisa, Celeste, que me deixou pensativo aqui, que é a coisa de quebrar paradigmas, né? Eu vi uma mensagem hoje de manhã que me deixou muito feliz, de uma igreja que doou, né, fez uma doação alta para aquela entidade de Umbanda que tinha tido o seu terreiro quebrado, né? E aí uma igreja doou para eles levantarem aquilo. Cara, isso é uma quebra de paradigma total. Total. E aí, quando você vê isso, aí você vai e fala assim, caramba, ela tem esperança ainda. Mas é porque Jesus nos ensinou a fazer isso, né? Jesus nos ensinou a amar o outro do jeito que ele é, da forma que ele é, porque quem transforma não somos nós. O nosso dever é amar, é ajudar, é apoiar e orar. E às pedir vezes a Deus a gente que quer ele um filho igual a gente, né? Exatamente. Você falou, às vezes eu não quero um filho do jeito dele, eu quero que ele seja eu. Inclusive, que ele dê certo onde eu me frustrei, que ele tenha a profissão que eu sonhei, mas não consegui. Quer dizer, a gente tenta resolver, olha que coisa, Celeste, a gente tenta resolver os nossos problemas, as nossas frustrações nos nossos filhos. Verdade. Que coisa, né? Então, gente, essa questão da aceitação, como é que a gente pode, o que fazer para ajudar o adolescente a se aceitar, né? Se aceitar. Ele que está nesse momento de mudança física, mudança de cabeça, mudança de tudo. E aí ele olha para o mundo.
o que é preciso fazer para que esse adolescente possa se aceitar? Isso vai começar, talvez, no ponto das comparações, né? Sempre é feita uma comparação, uma referência, né? Tem que ter uma referência, um professor, um time de futebol, algo que ele parta de um início, né? Uma origem, né? E aí que é a preocupação, né? A nossa sensibilidade tem que estar aí muito forte de ver, olha, vamos falar, por exemplo, da raça negra, né? Você tem uma beleza diferenciada, o seu cabelo, o seu original é esse, né? O seu olhar, a sua pele. Eu estava vendo uma reportagem no final de semana, eu estava num retiro de casais, eu estava descansando um pouco com a minha esposa e apareceu o filme Cidade de Deus. E ele mostrou um pouco daqueles atores negros que fizeram. Aí estavam falando assim, o diretor falou assim, o que você escolhe? Você prefere ganhar 10 mil reais, de cruzeiro, não sei, reais agora, ou você quer ganhar na bilheteria? Eles não tinham noção do que o filme ia explodir, né? Mas o que mais me chocou foi o menino sair da favela, de repente ganhar um prêmio em Hollywood e depois ele voltar para a favela. É um choque muito grande. Então faltou ali, talvez, porque muitos foram presos, outros voltaram para aquela desgraça, para aquele momento tão ruim, voltaram para a lavagem de porcos, voltaram para aquela pobreza, voltaram para a desgraça que muitas vezes a favela traz, né? Então, eu acho que esse acompanhamento que nós falamos aqui ontem, ele é fundamental e aí vai começar lá na infância, né? Porque realmente é no desenvolver. Talvez até um pouquinho antes da adolescência. Né? Que ali já está formando a autoestima da criança, né? De ela falar, puxa, eu sei que eu nasci com essa pele, eu nasci na pobreza, eu sei que meus pais vieram do Nordeste, eu sei que talvez meus pais vieram de outro país, talvez meus pais vieram aqui para trabalhar numa lanchonete de chineses, né? Então, o preconceito é muito maior, a carência é muito maior, mas como é importante já desde esse início você afirmar para a criança, você é bela, você é capaz, não é porque você nasceu numa área pobre que você ainda conseguiu alcançar um nível profissional melhor, não é porque seus pais passaram por um divórcio que você vai ter uma vida ruim, um futuro, não vai ter um casamento, não é porque você nasceu aqui numa dificuldade que você não vai vencer lá na frente. Então, essa palavra motivacional, encorajadora, fortalecedora, esclarecedora é fundamental, porque as palavras têm muito poder. Acho que antes da leitura vem a tradução oral, né? E, na verdade, assim, né, você está falando da fase anterior, essa proximidade começa antes da adolescência e tem que começar, né? Porque Exatamente. Se você não criou uma intimidade com o seu filho, por exemplo, né? Desde a infância, como é que você vai querer que agora, exatamente nessa fase onde os conceitos serão questionados, ele encontre em você esse amigo, essa pessoa íntima para chegar e compartilhar, né? Às vezes, inquietudes do seu coração, né? Tem que ser. A adolescência começa ali, 12, 13, 14 anos, mas e a vida que teve antes? É toda essa vida que teve antes que vai dar base para ele quando ele chegar ali naquele mundo novo, né? O amor que ele recebeu do pai e da mãe, as palavras que ele ouviu, a comunidade em que ele teve, né, em volta dele, o quanto que ele pode se jogar nesse mundo que ele sabe que ele vai ter um acompanhamento, uma orientação. Então, assim, o amor mesmo tem que começar lá no início, dentro da barriga da mãe, nas primeiras vivências familiares, para que esse adolescente saiba chegar nesse mundo. E a questão do referencial, Celeste, acho que é importantíssimo, né, como o pastor falou. Mas eu ainda penso que o maior referencial do filho são os pais. Né? Então, a base, né, por exemplo, eu tenho... minha esposa é bem branquinha, como você conhece, né? Eu já sou moreno. E aí eu tenho um filho que nasceu branquinho e uma filha que nasceu morena. Então, a minha filha mais velha é branquinha. Então, assim, eu sempre busquei referenciais para os meus filhos que eles pudessem identificar, né? Então, as bonecas, que não eram só as bonecas branquinhas, né? Quando a Barbie lançou a Barbie morena, logo comprei para minha filha. A leitura em casa do Martin Luther King, do Bispo Desmond Tutu, né? Do próprio Felipe Anse. Então, mostrando que existe uma intelectualidade que independe do gênero, que independe da raça, que depende da cor, né? Eu me lembro quando minha filha ficou assustada, que ela falou assim, a gente, dentro do cinema, eu adoro muito cinema, eu falei, filha, você gosta de cinema? Eu falei, foi um cearense que inventou isso aqui. Ela, um cearense que inventou? Eu falei,
de onde você acha que vem Severiano Ribeiro? É o cearense. Então, aliás, uma terra pródiga em talentos, né? Então, né? assim, eu sempre brinco, né? Eu sou feio, mas eu tô na moda. Então, a coisa de você mostrar, de você dar referenciais. A referencial do negro não é só esse, não é só aquilo. A referencial branco não é esse, não é aquilo. E a gente, afinal de contas, a gente é Brasil, né? Brasil, você não tem isso ou aquilo. Você tem a miscigenação. Exatamente. Né? Você tem a miscigenação. Jair, eu tenho que ir para o intervalo. Eu tenho que te cortar, porque você não está parando de falar, então não tem jeito, tá bom? Eu vou para o intervalo, que a gente já estourou e a gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, gente. Hoje a gente falando aqui sobre os desafios da adolescência, né? E nesse contexto a gente está falando do adolescente e está falando também dos pais, da família dos adolescentes, né? A gente está sempre falando aqui, fazendo a referência aos pais, mas a gente não pode esquecer dos irmãos, exatamente, né? Dos irmãos que também são afetados, né? Pelo que acontece na família nesse momento da adolescência. E encerramos outro bloco falando de aceitação, e eu não posso deixar de comentar o seguinte, né? Nesse aspecto da aceitação. Se a gente está falando de formação de personalidade do adolescente, da necessidade dele se aceitar, a gente também está falando aqui de uma questão de que ajudá-lo a se aceitar passa pela família se aceitar. Exatamente. Né? É porque muitas vezes, se o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, vai aconselhar o adolescente ou ajudá-lo a sair das caixinhas formatadas pela sociedade, né? Do feio, do bonito, do assim, do assado, mas se isso não for uma verdade para essa família, se essa família não acreditar de verdade nisso, será muito mais difícil dessa criança se aceitar, desse adolescente se aceitar, né? E muitas vezes, de novo, nesse tempo que a gente vive de quebra de paradigmas, a gente está vendo as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. As duas coisas. A questão que você falou aqui, que acho que a gente não pode deixar de tocar, a questão dos irmãos, né? Porque você tem aí um vínculo parental, você também tem responsabilidade, porque afinal de contas, cada sujeito dentro do lar assume um papel. Verdade. E você tem muitas vezes, Celeste, uma coisa que causa muita angústia, né? A gente vê isso no consultório, de um filho mais novo que acabou assumindo a família toda e se tornando, no papel, o filho mais velho. Né? Então, assim, você tem trocas de papéis dentro da família. Você tem hoje uma coisa, Celeste, que é um fenômeno que está preocupando, inclusive, alguns especialistas, que são adolescentes que estão tendo a sua adolescência rompida para assumir famílias inteiras. Entendeu? Porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora, e acaba assumindo até a ponto dos pais se aconselharem com os filhos. Verdade, entendeu? Então, verdade. você tem, de fato, aí uma adolescência interrompida, e isso já foi, a gente até fez um programa aqui sobre a adultização desse adolescente, né? Um adolescente que se obriga a se tornar um adulto, assumindo responsabilidades da qual ele não tem maturidade psíquica, né? E nem fisiológica para assumir. Então, você tem aí mudanças muito drásticas que estão acontecendo por causa de omissões da família. Eu queria, diante dessa tua fala, caminhar para uma outra questão que a gente também não pode deixar de falar aqui hoje, que é muito forte na adolescência, que é a questão da sexualidade, né? Exatamente. E hoje, mais do que nunca, a gente vê... Semana passada, eu fiquei até assim assustada de ver um funk que foi criado por um garoto. O menino, ele tem 15 anos, eu acho, e fez um funk, ou 15 ou 13 anos, não estou bem certa, mas assim, é absolutamente impressionante do ponto de vista da letra, da agressividade da letra em termos de falar de sexo, da relação sexual, da banalização dessa questão, né? A gente sabe que hoje... Estava ouvindo também, no fim de semana, um programa de televisão onde, minimizando uma série de questões, um cara que eu até respeito muito intelectualmente, ele dizia, qual é o adolescente, qual é a pessoa que está aqui que ainda não viu um nu? Entendeu? Para a gente estar falando aí em censurar questões de nu, etc. Né? Não precisa levantar a mão não, porque senão o pai de vocês vai ver em casa, né? Pode ter...
quer dizer, o fato do adolescente ser exposto a isso não pode fazer com que a gente ache que isso é normal, que isso é natural, por todas as questões que a gente tem falado aqui. Quais são as questões do namoro da adolescência? Quais são os pontos que a gente pode aqui pontuar a respeito da sexualidade na adolescência? O problema é o próprio conceito de namoro, né? Hoje se tem um conceito de namoro como quase que um conceito de conjugalidade. Então, o namoro é um conceito de amizade, né? De um conhecimento a dois, de você sair juntos, de conhecer, né? De saber o mundo do outro, conhecer o mundo do outro. Isso é namoro, né? A nível ocidental, né? Exato. No Oriente não, outra coisa. No Oriente, na verdade, nem tem o conceito de namoro, né? Nem tem o conceito de namoro. Então, assim, às vezes o que eu tenho no consultório é queixas de algumas mulheres, mais das mulheres, né, que chegam no consultório e diz, poxa, mas ele só pensa em sexo, mas ele só quer isso, quer aquilo. E a primeira pergunta que eu faço é, como foi o namoro de vocês? Toda vez que a gente se encontrava, a gente acabava no motel. Eu falei, mas se o namoro sempre foi assim, como é que você pensa que vai ser o relacionamento? Como é que vai ser a conjugalidade? Se vocês, a única linguagem que vocês tinham era a linguagem do corpo, que outra linguagem você espera num relacionamento mais profundo? Então, assim, namoro é conhecer as linguagens. Que outras linguagens, além do sexo, nós temos? Mas quando você fala essa questão do... a gente só tem a linguagem do sexo, e aí você fala o adolescente que criou um funk totalmente sexualizado, você vê a oferta do mundo, Sim. né? É a demanda, né? A demanda do mundo é tem essa. demanda. Ou da mídia, né? E teve aceitação. O que mais assustou é que o funk foi bem aceito. Isso, né? e aí não se leva em consideração que é um menino de 13 anos, Sim. é uma criança ainda, criança. né? Sexualidade, ela não é do dia para noite, ele não vai acordar adolescente, homem, pronto para as relações sexuais. Não, isso vai levar um processo. Sim. A gente às vezes chega na fase adulta, homem, mulher, e ainda não está preparado. Tem outra questão que está por trás disso aí também, que tem a ver também com a cultura nossa, que é a questão do machismo, né? Onde você aceita determinado tipo de comportamento porque é um menino, mas não aceita determinado comportamento que é uma menina. Isso foi muito discutido. Exatamente. Inclusive em cima do funk, porque como é um menino que está cantando, você tem uma aceitação maior. Se fosse uma menina, você teria uma aceitação menor, você teria mais críticas. Então, quando você tem... Entenda que essa questão cultural é muito mais complexa, a gente precisaria de um tema só para isso. Porque a gente vai acabar discutindo, né? O menino que pode e a menina que não pode. O menino que faz, o menino que não faz. O meu como se diz, né? Se o meu bode está solto, vocês aprendam as cabritas de vocês. Prendam as cabras de vocês, que o meu bode está solto. Mas sabe, Jair, eu acho que tem mesmo essa questão cultural e hoje em dia um discurso muito forte em cima de mas o mundo é outro, a gente tem que quebrar com essas questões, os adolescentes estão expostos, então tal. Mas eu não sou contra a conversar e se falar, sem dúvida. mas se falar no nível que esse garoto ele possa entender, assimilar, o nível né, em que ele possa assimilar e transformar isso para o seu dia a dia, para a sua vida, de uma forma saudável, isso. né? Ninguém está dizendo que o adolescente não pode namorar. Aliás, namorar é muito bom, né? Fala de uma coisa boa, claro. é namorar, não é? Melhor Esse fase. namoro de você conhecer, sair junto, bons né? amigos, né? Bons amigos, compartilhar, não é? As suas emoções, mas a gente tem que trabalhar essa Agora questão tem uma cultural. Porque é uma responsabilidade. É uma liberdade que você tem de se aproximar. Isso aí, eu falo agora. É uma liberdade com responsabilidade. E aí começa lá atrás com as influências, com o que ele vê ao lado, com o que ele vê o pai, a mãe, a família, a sociedade, que está um pouco irresponsável. A família conflituosa. Tem que trocar o microfone da Ebenezer, vou ter que voltar na resposta dele, tá? Às vezes o pai acaba buscando uma responsabilidade do filho que ele não tem. A família, dentro da família, né? Mãe não tem, família não tem. Existe uma responsabilidade meio que generalizada, né? Como uma gravadora. Eu entendo isso como demanda. Eu entendo isso como demanda. O YouTube deveria bloquear uma coisa como essa, mas não faz. Então ele não entra no YouTube, ele não entra na Sony, nem na Som Livre, ele está livre. Então, Mas muito pelo contrário, tem muitos likes, aí todo mundo vai. Exatamente. Bomba. Desculpa, cara. Será que é por causa do terno? Não é você não, Ebenezer. Não é você. Não é você não, é o microfone.
Essa coisa é complicada. Não é você, é o que está em você? Ouviu, né, Benesse? Não é você, não, é o que está em você. Aliás, é o Roscão que vai ter que dizer isso para mim depois. O meu áudio, ele está ficando muito alto? Não. Não, eu recebi um comentário nesse sentido de que meu áudio está... Não. Não. Tá todo mundo aqui modulando. Os programas que eu assisto, está muito bem, por sinal. Nos últimos programas que eu assisti no YouTube, o problema que tinha antigamente de som foi resolvido. O som do YouTube está muito bom. Antigamente tinha uns vídeos que você tinha que aumentar e tal. Hoje não. Muito bom. A gente falou sobre responsabilidade cultural. Ainda bem que não sou eu, só eu que tenho que reprocessar às vezes. Volta aí, sem perder o fio da meada. Grava tudo que você falou. Fala da Benesse, tá? E a gente estava falando aqui sobre essa questão da responsabilidade mesmo, né? Fala comigo, Benesse. Ebenezer. Vai falando. Ebenezer falando com você e você falando comigo. Ok. Lembra de botar o ombro no lugar, na posição certa. Volta à postura que você estava. Quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos. Atenção, vou voltar. 5, 4, 3, 2, 1, gravando. Desculpa, Paulo. Não tem vinheta. Atenção. É você que entra. É o Fala. Ebenezer que vai falar. Então, na realidade, a gente percebe que um menino tão jovem como esse, né? E essa liberdade, né? Uma liberdade sem responsabilidade. A gente estava falando agora desse menino que fez esse funk. Então, existe uma irresponsabilidade a começar, acredito, com a mídia, com a música, com a exposição, né? Meu filho, com 9 anos de idade, eu entendi a maturidade dele quando eu passei numa banca de jornal e ele estava exposto uma mulher seminu. Então, ele olhou e automaticamente veio aquela voz: opa, seu filho já teve acesso a uma informação, uma imagem, ele fez uma foto. Então, na realidade, eu acho que um dos grandes, o que pode nos ajudar, né, é assumirmos a responsabilidade daquilo que nós estamos passando em nossas casas. Vamos começar, pelo menos, nas famílias que se esforçam para buscar construir algo positivo, uma família saudável. Então, a imagem. Então, é muito perigoso, né? Eu já lidei com casos em gabinete na igreja em que o pai achava que a masculinidade de seu filho ia ser desenvolvida levando ele no local de liberdade sexual, né? Ou uma mãe que dá uma camisinha para a filha. Então, essa responsabilidade precisa ser assumida pelos pais, porque amanhã vai ter uma gestação imprópria, ele não está preparado para assumir uma criança ou uma família que vai voltar para nós, porque filho é filho. Aí seu filho vai engravidar, o que você vai fazer? Você vai expulsar seu filho, aí você tem que assumir aquilo. Então, voltar a esse cuidado do diálogo, de trazer mesmo, filho, olha as consequências que isso pode gerar para a sua vida, para o seu futuro, para o nosso país, para a sociedade, sabe? Isso é muito sério. Então, falta essa conversa. Eu acho que aí entra... muita liberdade de deixar... Você está onde? Saiu, tudo bem. Olha o horário, me fala. Não, mas tem que estar saindo com quem? A gente fica muito preocupada em controlar horários, controlar movimentos, controlar isso e não controla... informação, não controla conceito, esse conceito, valores. Esses valores, os valores. Você falou, né, a palavra certa. Esses valores, Celeste, não é uma coisa que nasce do dia para o outro, né? Claro. Isso surge na criança, ainda criança, né? Isso surge a partir da fala, mas não é fala, tá? Surge a partir do próprio comportamento dos pais. Verdade. Porque adolescentes, isso é importante a gente frisar, adolescentes e crianças, eles não fazem o que eles escutam. Eles fazem o que os pais estão fazendo. Nós somos os espelhos deles. Então, não adianta eu exigir do meu filho ou da minha filha adolescente um compromisso ou uma responsabilidade diante de um comportamento quando eu mesmo não dou esse comportamento que eu estou exigindo. Quando eu, por exemplo, peço conselhos ao meu filho sobre questões sexuais que eu não estou sabendo lidar, mas como
Que conselho meus filhos têm para me dar? Inverter, Né? Inverter os papéis. E a gente ouve muito isso, de adolescentes, inclusive filhos adolescentes preocupados. Né? Se os pais estão tendo relacionamento, se não estão. A gente ouviu até de filhos entrando em plataformas para arrumar namorado para o pai ou para a mãe, porque o pai e a mãe estão há muito tempo sem ninguém. Filho Então, assim, preocupado com a filhos maturidade do pai e da mãe. E a gente precisa entender também, aí a gente entra num aspecto social, né, da sociologia, que é uma questão cultural. Por que esse jovem faz essa música? Porque tem demanda. Por que aquela jovem faz uma foto sensual e posta na rede? Porque tem demanda. E aí eu acho que a gente vive nesse momento, e a gente está falando muito aqui, não tem outro caminho de conversa, né? Diálogo. Conversa, diálogo. Porque se você, papai, se você, mamãe, né, não dialogar, alguém vai dialogar. Alguém vai falar. Alguém vai dialogar. E se os pais são espelho, na verdade, hoje a gente tem muitos espelhos, né? Com muita facilidade. E mais do que nunca, você tem que sim começar a olhar os espelhos que estão por aí, poder dialogar com seu filho, com sua filha, sobre o que está acontecendo no mundo, para que você forme mentalidade, para que você forme mentalidade e você possa dizer, né, olha, não se conforme com o mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, da tua mente, e a mente se transforma a partir de diálogo, de informação, de conhecimento, né, e conhecimento também da palavra de Deus. Vamos para o nosso intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Desafios da adolescência, eles são reais, não tem jeito, né? E a gente, quanto mais a gente fala, mais certeza a gente tem de que a forma de enfrentar esses desafios é conhecendo o que acontece com o adolescente, a gente entendendo o meio em que a gente vive e dialogando, né? A gente vê tantos casos de adolescentes, meninas ficando grávidas, interrompendo a sua vida, meninos, muitas vezes, meninas também, mas o suicídio aí grande, né? Nessa fase da adolescência, e a gente aqui buscando trazer informações e ajudar a entender esse contexto. Um papo delicioso, como sempre, com vocês, e que nesse tempo final eu queria deixar o espaço para comentários finais, o recadinho que a gente sempre dá aqui para o nosso telespectador. Quem quer começar? Eu começo falando que o grande fator a importância é voltar à família, né? A importância da família. Se você não teve, talvez, uma família que você vivenciou isso, creia que você pode ter uma família abençoada no seu futuro, né? A gente vai estar agora no dia 25 de novembro, né? Recebendo um sociólogo, Rodolfo Amorim, e vai trazer um pouco umas reflexões que envolvem a juventude e a adolescência. Não perca, lá na PIB Copa, Décio Vilares, às 19h30, vai ser especial. E não perca a esperança em Deus, Ele sempre tem a resposta que a gente precisa. Décio Vilares fica ali em Copacabana, no bairro Peixoto, né? Um bairro que fica dentro de Copacabana. Melhor igreja do mundo. É isso aí, também acho, entendeu? É isso aí. Pertinho do Copador, de Copacabana, você acha com facilidade. Verdade. É realmente imperdível. Amém. Imperdível. Muito bom, obrigada, Ebenezer. Muito bom estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Quando você fala a questão da família, né? Mais uma vez a gente vai tocando, né? A importância da família estar perto, estar ali junto. A questão do suicídio. Eu fui fazer uma palestra numa escola, mês passado, uma escola particular. E uma menina, no final da palestra, me chamou e falou assim, eu tenho vontade de me matar. Uau. Eu tenho vontade de me matar. O meu pai só vive viajando. E quem me cria é minha avó. Então, você vê, né, uma relação totalmente ali doente. E ninguém me escuta, ninguém me ouve. Eu venho para a escola, depois eu volto da escola e fico presa no meu quarto. E eu falo com a minha avó não me entende. Meu pai só volta para conversar comigo quando volta de viagem. E a minha mãe trabalha o tempo todo. Então, aí você olha e vê, né? Como é que está essa criança, como é que está esse jovem, sozinho nesse mundo, tendo que se criar, se encontrar sem ajuda. Então, o que a gente pede, né, que a gente vai estar sempre... Eu
como psicóloga, como educadora, vou estar sempre batendo nessa tecla. A família é a base, a família é que tem que estar ali perto, não deixa outra pessoa chegar perto, porque a criança ela vai aprender. Se a família estiver perto, ela vai aprender da maneira certa. Se a família não estiver, ela vai aprender da maneira errada. Mas ela vai aprender. Ela vai aprender. Alguma coisa ela vai aprender. Isso aí. Né? E aí depois não adianta chorar, porque o resultado que vai vir não vai ser nada bom. Família vai muito além de pai e mãe, né? Família é aquele que te aceita como você é, mas te motiva a se tornar melhor. Então, essa pessoa é a família, né? E falando de laços, eu gosto muito dessa frase, né? Que laço é um nó bonito. Então, vamos apertar os laços familiares, né? Apertar os nossos nós, os nossos laços afetivos. Sair dessa coisa de falar muito e fazer mais, né? Vamos nos amar mais. É verdade. Amar, né? Amar uns aos outros. E num tempo em que a gente sabe que tantas dificuldades existem, né? Tantas dificuldades, o tempo é curto e a gente precisa investir em tempo de qualidade. É verdade. Em tempo de qualidade. Obrigadíssima mais uma vez a vocês pela oportunidade, né? De uma reflexão tão boa. Obrigada a você também que participou aí com a gente. É isso aí. É uma pitada de motivação para ajudar a cada um de nós. E Disco Praise encerra o programa para a gente com boa música. Vai. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo. Mude!